Tá no ar? Ah, não acredito! Que delícia, galera. Obrigado primeiro pela atenção de vocês, obrigado por toda a confiança, por todo o carinho. E eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor aqui pra vocês. E eu garanto pra vocês que todo esse conhecimento que eu separei para esse curso online vai servir demais pra você que tá tentando aí uma nova arte na vida ou trabalhar com algo que realmente você possa ter prazer. E vocês me acompanham há tanto tempo e sabem o tanto que eu vivo esse prazer. E nós separamos em alguns módulos um material muito interessante. Ele no começo foi chamado como triagem, mas depois quando nós abrimos tudo isso, a gente situa você no mundo da saboria, mas o melhor, a gente deixa você mais vívido, com mais vontade. Então todas as etapas são etapas preparatórias. Então assim, diferente de muitos cursos que a gente começa e não termina, esse você precisa terminar, porque aí você vai estar brilhando para a próxima etapa. E para a gente falar sobre essa etapa, que é conhecer o mercado da saboria, eu vou falar para você como atuar em um mercado sem a gente conhecer de verdade de onde veio, sem conhecer a história dele. São tantas histórias, né? A história da saboria. Tem quem diga que começou na Grécia, tem quem diga que começou há muito tempo antes. Eu conheci a fábrica do Savon de Marseille, no interior da França. Todas elas são cheias de charme. Todas essas histórias contam sobre uma saponificação, contam sobre algo que magicamente aconteceu naturalmente. E aí criou-se o sabão. Não tem um criador do sabão, mas tem um museu do sabão, tem a história do sabão daqui, tem lá um monte de sapos que entrou em erupção e a lava do vulcão matou bichos e ficou parada na encosta do rio. E aí as mulheres, ao lavar roupa na borda daquele rio, percebeu que aquela gosma facilitava e ensaboava a roupa. Quer dizer, muitas histórias e tudo muito lúdico. Mas pra gente contar a nossa, a gente também vai ter que fazer com que ela seja lúdica. Eu sei que muitas vezes você pode estar em um mundo cheio de dívidas, você pode estar no mundo tentando fazer algumas coisas e muitas vezes não viu todo esse lúdico. Mas eu vejo. Eu coloco esse lúdico na minha vida e eu posso falar pra vocês, dá certo. Viver isso que eu vivo, construir esse ateliê como vocês viram, do zero, lavar, esfregar, tem a base, né, ali pesada, tem o trabalhar com fé, vai dar certo, mas tem também o pós, que é a parte lúdica. Só que para esse pós ser lúdico, a gente precisa criar aqui dentro. E é isso que eu quero convidar vocês. Primeiro, para conhecer muitas histórias, para conhecer o que é isso que você vai se meter. Será que você está preparado mesmo? Eu fiz algumas chamadas falando exatamente sobre isso. Você conhece esse mercado? Você sabe onde você vai se meter? Você tá achando que realmente é só um sabonetinho? Eu posso te surpreender. A ideia é mostrar para vocês que o mundo da saboria é um mundo só crescente. Tá? Se a gente parar para pensar, hoje o Brasil é o maior produtor de ideias criativas do mundo da saboria, do mundo dos sabonetes lúdicos, do banho criativo. Mas eu posso falar para você sobre esse banho que era duro até muito tempo atrás, duro, sabonete duro, até esses cremosos ou simplesmente, vou pegar aqui para vocês, uma fatia de um bolo delicioso. Quando nós falamos sobre todo esse lúdico, quando nós falamos sobre todas essas texturas que eu cheguei até hoje a conhecer, eu falo pra vocês que isso encanta as pessoas. Eu falo pra vocês que isso faz as pessoas olharem e falar assim, é sabonete? E eu falo, é sabonete. É sabonete, mas ele é feito com tanto amor e com tanta qualidade. Vocês vão chegar em um módulo aqui que a gente fala sobre cada matéria-prima, função, origem, tudo, para vocês entenderem a qualidade do que a gente trabalha. E muitas vezes a soma de tudo isso se transforma em uma mega que vocês já viram, toneladas de produtos, se transforma em tudo que a gente ama e que eu amo e que eu vivo há 21 anos. E aí eu queria falar para vocês, a saboria já está presente no Brasil. A saboria, que muitas vezes essa palavra nem era conhecida, sabão, saboria, pão, padaria. Quando a gente fala sobre saboria, a gente fala sobre algo que eu preciso que a sua cabeça ferva de ideias, pensando que conceito que isso tem. Eu preciso que você pare para pensar como seria a sua saboria. Qual seria o seu imaginar de uma saboria? Eu penso que era quase um celeiro. Eu não acho que era tudo super limpo, porque quando eu conheci o Savon de Marseille, a fábrica
não era tudo limpo. Parecia uma fábrica de revista, de jornal, uma empresa com máquinas bem pesadas e com muito residual e muitos produtos, em uma garagem com muito charme, mas continuava sendo uma garagem. Muito charme para ser conhecido pelo mundo todo como Savon de Marseille. Já foi copiado pela China e muitas pessoas se espelham na história deles. Mas a gente precisa realmente conhecer muitas histórias. No exercício de hoje eu vou falar para vocês sobre buscar histórias, buscar referências, conhecer as empresas que vendem sabão, seja na Espanha, seja no Japão, seja na França, ou seja aí, na sua cidade. Quais são as que você olha e que seus olhos brilham? Quais são as empresas que têm um jeito delicioso de encantar as pessoas? Eu lembro sempre da Disney. Eu sempre digo que, assim, maestria em tirar as pessoas da realidade é a Disney. E é real. Quer dizer, esse meu espaço não é real? Esse meu espaço é lúdico pra mim desde a hora que eu entro até a hora que eu finalizo um vídeo pra vocês. Porque eu vivo o lúdico deles. E isso precisa estar vivo na sua mente para que vocês possam viver o mundo da saboria, sentindo todos os prazeres deles. Então eu falo pra vocês, quando a gente fala sobre esse mercado no Brasil, ele existe. Ele existe porque eu faço força e apresento em todos os programas de TV já há 21 anos, como eu falei. Porém, a cada esquina tem uma saboria? Não. Todo mundo conhece? Não. Eu digo que conhecer mesmo não deve chegar a 5%, porque é muita gente, 5%. Mas eu digo para vocês que pelas nossas contas, 0,01% das pessoas fazem sabonete artesanal. Com muita audácia, chegando nesse número. Depois de pensar qual é o número de pessoas que trabalham com artesanato hoje, depois eu dividi pelo número de tipos de artesanatos que existem e aí cheguei numa média de 0,01. Pensando que nós temos em média 50 a 100 tipos de artesanatos vivos, que é pouco, a gente chegou nesse número. Então eu convido vocês a pensar em um mercado enorme que ainda não foi explorado. E muitas vezes, quando eu pergunto para as alunas sobre quem explorou, elas falam, mas estava feio. Quer dizer, nesse curso eu quero falar para vocês como sair da zona do feio, como sair da zona do mal feito, como sair da zona do brega, que eu sempre brinco falando para vocês sobre o brega, mas tem o brega com estilo, mas aquele brega que não tem estilo, ele não serve pra gente. Ele não vai fazer da gente mais, ele vai fazer da gente mais um, ele não vai fazer da gente um destaque na área que a gente está querendo atuar. E quando nós formos falar sobre concorrência, eu vou provar para você que não tem concorrência, porque você é único. Então quando a gente fala sobre análise de mercado já existente, tem pouquíssimas pessoas atuando. Mas tem grandes e boas empresas fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil trabalhando com isso. No nosso material adicional, vocês vão conhecer algumas das empresas que eu convido vocês para entender, olhar, fotografia. Eu sei que lá eles dispensaram bastante dinheiro, como a Grande Natura, como a Avon, como a L'Occitane, como a Mestra Lush em cosméticos criativos e tudo mais que vocês forem ver, lógico, eles dispensaram muito dinheiro. Só que mesmo sem dinheiro, quando eu comecei, eu parei e pensei, vai dar certo. Sempre eu pensei com essa ideia do se eu fizer o meu melhor, vai dar certo. E sempre deu. Eu acredito demais na nossa confiança. Eu acredito demais que se a gente confia, a história vai por outros caminhos. Então, nesse primeiro módulo, eu queria deixar você um pouco curioso para conhecer o que são essas lojas que inspiraram o Peter. O que são todos esses materiais que ele está falando para a gente buscar, para a gente conhecer o que já existe. Mas calma, que no próximo módulo nós vamos falar sobre como analisar o tal do brega e como analisar de verdade o que é o máximo, o que é incrível e que eu quero pra minha vida. Tá preparado? Então são 14 módulos daqui pra frente pra você aprender muito e eu tô aqui com você. Sabe por quê? Porque esse vidrinho, ó, é bem fininho. A gente tá junto nessa pra fazer o mercado da saboria no Brasil ser o melhor e o mais incrível mercado da saboria do mundo. Beijo!